Olá, meus queridos amigos, shalom, um forte abraço para todos vocês, um ótimo dia para todos, que o Eterno abençoe a todos vocês, mais esse dia, né? E traga paz ao nosso mundo, nosso Brasil, é o nosso pequeno mundo aqui, né? Que não tá fácil não, mas estamos vencendo, hein? Estamos vencendo, as coisas lá em Brasília estão começando a mudar os ares, né? Mas, mesmo assim, eles continuam fazendo todo o esforço. Essa cambada de comunista não vale nada, né? Estão fazendo todo o esforço para derrubar o Bolsonaro. Estão usando todos os meios sujos, né? Porque meio sujo para eles é normal, né? Cristalino. Então, eles continuam fazendo toda e qualquer sujeira para tentar derrubar o Bolsonaro. Como não dá certo, né? A declaração do Sérgio Moro saiu aí tudo, eles não tem o que acusar o Bolsonaro. Eu vi jornalista da própria CNN chegar, realmente não tem nada ali, não tem uma bala de prata, nada que dá para, né, envenenar o presidente, realmente, entendendo? Eles estão preocupados. Aí eles pegam que as falas do presidente. Nossa, o presidente levantou, a camisa apareceu uma cueca azul, olha que se pode, um presidente usando uma cueca azul, eles estão inventando de tudo. Qualquer coisa serve, o importante é o quê? Arrumar qualquer coisa contra o presidente, para alegar qualquer coisa. Não tem como eles acusar o presidente de mais nada. Não existe crime, não existe nada. Então eles querem forjar. É o que eles mais são especialistas, né? E aqui em São Paulo, continua a mesma coisa. O governador de São Paulo, Juanito Dorita, ele continua, né? Cara durão, mas vai ter que explicar algumas coisitas. Eu estou ansioso para ver as explicações. Porque olha aqui, ó, urgente. Dória é denunciado no Tribunal de Contas por contrato milionário, suspeito e sem licitação. Ninguém está acusando ele de nada, mas foi denunciado no Tribunal de Contas e, é claro, já está sendo investigado. Ele vai ter que explicar, porque tem uns gastos aqui que os deputados estão curiosíssimos, e nós também, nós somos do povo, queremos ver, né? Ele tem que ser cristalino, né? João Dória é um exemplo, né? Daí, vai ter que explicar. O governo João Dória contratou sem licitação uma empresa para a confecção de aventais descartáveis, certo? Mas como eles aprovaram aí um monte de coisa emergencial, então até contrato sem licitação pode ter, só que não pode fazer o contrato simplesmente e deixar isento de investigação. Pode até fazer sem licitação, mas vai ser tudo investigado. Não vai ficar nada de fora. Não vai passar, não, que é emergencial, que é só ouvir esse papo furado, né? Não, que nós fizemos emergencial, que o importante é salvar a vida. É assim, salva a vida. E dinheiro que mata a fome, que matando fome também mantém a vida. Esse pode gastar? Então essas vidas de fome pode matar. Só não pode matar pela doença, né? Interessante. Vai ter que explicar também, hein? Gastou um valor superior a 14 milhões de reais. Certo? Um valor superior a 14 milhões de reais em aventais. O aventalzinho caro, hein? Hein? Em aventais. Ocorre que a empresa contratada, isso aqui que é o mais cabuloso, eu lembro do PT, né, aquela vez lá, né, o traficante falou, com o PT a gente tem um papo cabuloso. O que fica mais cabuloso aqui, no caso do Joãozito Dorito, certo? É isso, olha. A empresa contratada tem como natureza, qual é a natureza, o tipo de serviço que ela faz? Olha só, tem tudo a ver com avental. Acho que em alguns setores usa, né? Olha, tem a seguinte natureza de seus serviços, de acordo com o seu contrato social. O comércio de brinquedos usa. O vendedor usa, né? Comércio de brinquedos e artigos recreativos. Operadores turísticos, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, agência de viagens, serviços de turismo, edição de cadastros, listas e jornais não diários.
Mas tudo a ver com avental, que coisa maravilhosa, né? Aí os deputados estão fazendo lá, né? Acho que é PDO, se eu não me engano, que eles vão lá fazer a investigação. Não é acusação, estão investigando. Vamos esclarecer, é claro, todo governante é um funcionário. Ele foi eleito, mas ele é um funcionário. Então ele tem que prestar conta de tudo que faz. E os deputados têm a obrigação de ir lá investigar. Vamos ver, né? Ou seja, não tem como natureza o serviço para o qual foi contratada pelo governo do estado de São Paulo. Ok? Então essa empresa faz um monte de coisa menos avental. Costura, essas coisas, não é com ela. Aí os deputados foram ali, né? Alguns deputados estaduais paulistas resolveram visitar as instalações da qual a empresa se surpreenderam quando eles chegaram lá. Primeiro, eles chegaram lá e não tinha cara nenhuma de empresa. Uma casa comum, sem nenhum vestígio de prática de atividade comercial. Uma casa comum. Um portão social, portão de garagem, carro na garagem, ok? O proprietário confinado lá dentro, quase não atendeu, demorou, né? Mas estava lá confinado. Então tá, o proprietário, que é morador da residência, questionado pelos parlamentares. Os parlamentares fizeram um pequeno interrogatório dentro daquilo que é legal, né? Ele respondeu que a produção dos aventais havia sido terceirizada. Então quer dizer, ele simplesmente fechou um contrato e ele dá o serviço para costureiras fazer. Se pode isso, não é eu que vou falar. Aí os deputados aqui vão ver se é tudo legal, se está dentro da normalidade, da legalidade, né? Então o proprietário, que é morador da residência, quando ele foi questionado, ele respondeu que a produção estava tudo terceirizada, mas se recusou a fornecer o endereço daqueles que haviam sido contratados para a execução dos serviços, certo? Então eu não sei dizer, no caso, se ele pode se recusar. Os deputados foram lá. Então, eu não sei se ele, no caso, acredito que ele pode se recusar. Só que quando ele for agora acionado pela justiça, porque vai chegar a esse ponto, aí ele vai ter que falar quem fez os aventais, aí vai ter que falar valores, aí vai ter um monte de coisa, né? Então tá aí. Nos vídeos abaixo, aqui nós temos 2 vídeos, eu vou pôr o som de um, só para que vocês vejam o que o deputado está falando sobre o caso, que é grave, é grave. O presidente Bolsonaro fez o melhor possível para conseguir respiradores, máscaras e tudo, certo? Só que tudo que o governo do Bolsonaro conseguiu foi tudo com preço baixo. E é muito estranho que governadores comprando a mesma coisa é 3, 4, 5, 10 vezes mais caro do que o governo federal comprou. Então tudo isso tem que ser explicado. Porque com a lei aí, emergencial, pode fazer sem licitação. Pode sim, tá? Mas não sem fiscalização. É feito lá sem licitação, contrato, beleza? Só que tudo vai ser fiscalizado. Tudo vai ser pesado, né? Então escuta só. Não vou pôr todo o áudio porque é longo, só para vocês terem uma ideia. Fala pessoal, aqui é o deputado estadual Douglas Garcia. Eu quero que você pare tudo o que você está fazendo e preste atenção no que eu vou te dizer agora. O governo do estado de São Paulo, ele fez a contratação sem licitação com uma empresa para a aquisição de aventais descartáveis. Só que ele gastou o valor de 14.190.000 reais
sem licitação. Isso é um detalhe muito importante, vocês precisam marcar. Sem licitação. Essa empresa, o CNPJ dela, de acordo com o que está no Diário Oficial, ou seja, é um órgão oficial do Estado, eu não estou simplesmente inventando isso daqui, tirando da cartola, não. É um órgão oficial do Estado que foi publicado e tem acesso à informação do público em geral. O CNPJ dessa empresa, a minha assessoria jurídica foi pesquisar e nós descobrimos que a natureza dessa empresa é comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, operadores turísticos, serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas, agências de viagens, serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente, edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos, edição de jornais não diários. Ou seja, essa daqui é a natureza pela qual este CNPJ ele está registrado. Isso daqui eu estou tirando do site da Junta Comercial, tá ok? Mas o governador João Dória, em seu governo, é claro, trabalhando aqui em contratos sem licitação, fez um contrato com essa empresa para aquisição de aventais descartáveis, ou seja, não tem absolutamente nada a ver a natureza da empresa com o produto que ela está entregando, com o objeto ao qual ela foi contratado pelo governador João Dória. Esse foi o primeiro erro, essa foi a primeira coisa estranha, foi a primeira incongruência. Segundo, alguns deputados visitaram essa empresa, são os nomes do Coronel Telhada, a Adriana Borgo, o deputado Nakashima e o deputado Sargento Nery. Foram até esse local porque acharam estranho ficar na cidade de Itapevi, tentar conversar lá com o proprietário, visitar a empresa, ver como é que anda a produção. E para a surpresa desses deputados, chegaram lá, deram de cara com o quê? Com uma casa. É sim, um domicílio, o pessoal tá morando lá tranquilo. Tudo bem, por mais que seja estranho, não é incomum. O que é incomum foram as respostas dadas às perguntas feitas pelos deputados ao proprietário da empresa. Ele respondeu que a produção desses aventais descartáveis eram feitos por no mínimo 4 oficinas de costura. E cada oficina teria ali entre 5 até no máximo 20 costureiras. E que cada costureira faria de 300 a 500 unidades de aventais descartáveis por dia. Só que ele se recusou a passar o endereço dessas oficinas de costura. Simplesmente não quis. Tá estranho? Tá estranho pra caramba. Mas não é só isso não. Quando ele foi questionado, ele informou que não possui depósito com estoque de matéria-prima. Então como é que ele está fazendo isso? Na sorte? Aí depois ele informou que conseguiu entregar de 10 a 12 mil unidades. Mas calma aí, você acabou de falar que cada costureira faz de 300 a 500 unidades por dia. Cada costureira, em média, 300 a 500 unidades por dia. Isso significa que você pega ali 3 costureiras, conseguiria entregar pelo menos 1.200 unidades por dia tranquilo, sem nenhum problema, sem suar nem um pouquinho. Mas você está há mais de 10 dias com esse contrato, porque foi assinado no dia 24 de abril. E até agora você entregou apenas 12 mil unidades? De 10 a 12 mil unidades? Aí os deputados perguntaram para ele cadê o contrato. Ele falou que não tinha elaborado o contrato. Só foi feito lá a nota de empenho, o extrato de empenho. Rapaz, presta atenção. A Assembleia de São Paulo aprovou estado de calamidade para o governador do estado. Isso significa que ele pode fazer contratação sem licitação. Não significa que ele possa fazer uma contratação sem o contrato. Ele não apresentou o contrato dizendo que não existia elaboração. Ele não mostrou o endereço onde ficam essas oficinas que as costureiras estão supostamente produzindo esses aventais descartáveis. E ele não quis mostrar as notas fiscais da aquisição da matéria-prima para poder ser produzida esses aventais descartáveis. Vocês entenderam? Como é que está estranho a coisa? Então o Dória fez uma compra sem licitação, o que foi aprovado lá a lei, tá? Permite isso. Mas não permite ele fazer a compra aleatoriamente, sem contrato, sem nada. Que isso? Virou bagunça? Então ele vai ter que explicar isso. Porque o rapaz falou, se o Dória falar que tem o contrato, então alguma coisa está estranha aí. Porque o rapaz falou que não tem o contrato, não foi elaborado o contrato. E agora? Certo? Então ele que explique, não é verdade? Aí ele vai falar, não, eu fiz isso, mas só foi para salvar vidas. Ele vai falar isso, né? Para salvar vida pode fazer, então, qualquer coisa.
Tá aí, parabéns aos deputados, parabéns à Assembleia, agindo corretamente, tem que fiscalizar mesmo, dinheiro é nosso, dinheiro é do povo, o governador tem que prestar conta, ele tem que saber que ele tem que trabalhar dentro da legalidade. E ele pode fazer sim contrato sem licitação, mas não pode fazer compra nenhuma sem contrato, como disse o deputado. Então tá aí. O que resta agora é investigar o caso e ele vai ter que explicar. Ele não está acima da lei, vai ter que explicar. Não é verdade? Ele gosta de fazer acusações contra o Bolsonaro, então ele que responda isso. Nós queremos apenas que a verdade seja falada. Ninguém está acusando de nada. O rapaz disse que não tem contrato, não foram os deputados. Então ele vai ter que ver. Se ele falar tem contrato sim, então precisa explicar por que o rapaz não conhece esse contrato. Não é? Então vamos aguardar. Donita, estás complicadito. Shalom, um forte abraço, que o Eterno abençoe você e compartilha, tá bom? Toca o sininho se você ainda não tocou, para você ser notificado, e ajude o canal a crescer, tá bom? Se inscreva se você não é inscrito. O Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, na paz do Criador. Shalom.